Você já parou para pensar como a forma como você vive hoje está dizendo alguma coisa sobre o que você realmente acredita? Não é sobre você ser perfeito, não é sobre você nunca errar. É sobre uma escolha. E essa escolha é uma escolha que muita gente evita fazer. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode parecer antigo, ultrapassado, mas que é a diferença entre uma vida cristã verdadeira e uma vida religiosa vazia. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre santidade. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Gente, eu sei que quando a gente fala sobre santidade, algumas pessoas até torcem o nariz, elas arrepiam o braço. Sabe por quê? Porque elas acham que é uma coisa de crente radical. Elas acham que santidade é coisa de crente que é desconectado com a realidade. Mas eu quero te mostrar hoje que a santidade ela não é sobre você ser chato, sobre você ser ranzinza, carola. Mas santidade é você viver de um jeito que transforma. É você viver de um jeito que aponta para Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu estou aqui no Canadá já tem mais de 10 anos. Estou aqui servindo a Deus. E uma das coisas que mais me impressiona é ver como o mundo está cada vez mais confuso sobre o que é certo e sobre o que é errado. Tudo virou relativo, todo mundo tem a sua opinião e tudo depende do contexto. E no meio dessa confusão toda, a igreja ainda precisa ser luz, a igreja ainda precisa ser sal, a igreja ainda precisa ser santa. E nesse vídeo de hoje eu quero te levar pela palavra de Deus para que você possa entender 3 coisas fundamentais sobre a santidade como um estilo de vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem de hoje, essa nossa conversa de hoje aqui nesse vídeo, ela pode mudar a forma como você vive a sua fé. E você já sabe, se essa palavra tocar no seu coração, eu quero que você compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Então, combinado? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Nós precisamos começar entendendo o que é um estilo de vida. Eu tenho certeza que você já viu alguma pessoa por aí na sua cidade, no seu bairro, quando você foi no mercado, na padaria, que você olha naquela pessoa e você já sabe como é que ela vive. Tipo assim, você vai na academia, você olha para alguém que está lá na academia e você sabe que aquela pessoa está lá todo dia de manhã, malhando, tomando água, comendo certinho e você nem precisa perguntar, você sabe qual é o estilo de vida daquela pessoa. Ou então aquela outra pessoa que você encontra e ela está sempre reclamando, toda vez que você fala com ela, ela sempre tem alguma coisa negativa para dizer, sempre tem um problema em tudo na vida dessa pessoa. E isso também é um estilo de vida, é o estilo de vida daquela pessoa. Agora pensa comigo, estilo de vida não é o que você fala, não é aquilo que sai da sua boca, mas é o que você vive, é o padrão das suas escolhas, é a repetição daquilo que você escolhe todos os dias. Então são as suas escolhas diárias que vão formar quem você é. E quando a Bíblia ela fala sobre santidade como um modo de vida, ela está falando exatamente a mesma coisa. Seguir a Jesus Cristo não é você ir aos domingos na igreja, ou você participar das conferências, ou você ir às quartas-feiras da vitória. Mas na verdade você ser santo é você viver de um jeito diferente. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira é você viver de um jeito que mostra para todo mundo a quem você pertence, para quem que você entrega honra e glória. Deixa eu te mostrar aqui o que a Bíblia diz sobre isso, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você consegue entender o que está escrito aqui? Está escrito: sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Então, nós entendemos através desse versículo muito poderoso aqui em Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, que não é opcional. Santidade não é opcional. Santidade não é um extra que você oferece a Deus. Na verdade, é uma condição. Então, antes de você pensar, eu não consigo ser santo, você pode virar para mim e falar: Renato, se você me conhecesse, você ia saber que eu não consigo ser santo. Calma lá, gente. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo sobre santidade. Vamos entender isso junto aqui. Porque santidade não significa você ser perfeito instantaneamente. Significa que você escolheu ser diferente. Que você escolheu não viver uma vida como o mundo vive. Significa que as suas escolhas, os seus hábitos, os seus valores são outros. Não são mais o que você tinha antigamente. Eu me lembro de quando eu era mais novo, que eu servia a Deus lá na Assembleia de Deus no Brasil. Eu via os irmãos que eram realmente poderosos na presença de Deus, pessoas que viviam realmente aquilo que elas pregavam. Nenhum deles eram perfeitos, mas tinha algo diferente naquelas pessoas. Tinha algo que você olhava para eles e você pensava:
essa pessoa conhece Deus de verdade. E é sobre isso que eu estou falando para você nesse vídeo de hoje. Não é sobre você ser perfeito, mas é sobre você estar num processo de santificação. Só que agora vem um problema, porque a gente vive num tempo onde tudo depende. A gente vive num tempo onde cada pessoa vive do jeito que quer, da maneira que quer e faz as escolhas que achar melhor e ninguém pode julgar ninguém. Se você reparar bem, você vai ver que não existe mais o que é certo ou errado absolutamente. E aí o que acontece? O cristão ele fica perdido, o cristão fica confuso pensando: será que eu sou radical demais? Será que eu estou sendo intolerante demais com as pessoas que estão ao meu redor? Mas veja só o que Paulo ele vai explicar lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Ele diz assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você entende aqui que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Então você não pode simplesmente aceitar os padrões desse mundo como sendo o seu padrão. Você não pode viver do mesmo jeito que o mundo vive, achando que está tudo bem. Sabe por quê? Porque não existe uma conformidade entre a vontade de Deus e o mundo. O mundo ele vai dizer para você: seja feliz, faça o que te faz feliz. E a Bíblia diz que você deve fazer aquilo que agrada a Deus. O mundo vai dizer para você: você merece. E a Bíblia diz que ninguém merece nada. Sabe por quê? Porque tudo vem por causa da graça. O mundo vai dizer: seu corpo, suas regras. Mas a Bíblia diz: seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você está vendo o conflito que existe aqui? E é justamente aí que muita gente desiste. Sabe por quê? Porque é muito difícil viver uma vida santa nesse mundo que nós estamos vivendo. Porque isso é viver contra a cultura. Você vai ser chamado de radical, você vai ser chamado de antiquado, você vai ser chamado de intolerante. Mas escuta o que eu quero te dizer nesse momento. Santidade não significa ausência de falhas, significa permanecer em Deus. Significa você dizer com tudo que existe em você: eu escolho a Deus e eu escolho o caminho de Deus, eu escolho a vontade de Deus. E tem uma frase que eu amo muito que resume tudo isso que nós estamos falando hoje. Essa frase diz assim: Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Então, no fundo, é você escolher, é sobre você ter preferências pelas coisas de Deus. É sobre onde você decide colocar o seu coração, a sua mente, o seu tempo, o seu corpo. E quando você escolhe Deus, Ele te transforma, Ele te santifica, Ele te justifica. E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que acontece num processo, na sua jornada diária, na sua caminhada com Cristo. E essa transformação, ela se torna visível para todo mundo ver. E ela se torna o seu estilo de vida, o seu modo de viver. Só que agora eu quero que você preste atenção nisso. Porque quando você entende que santidade é um estilo de vida, você entende uma verdade que é libertadora. Você entende que você não é daqui. Isso mesmo, você é um extraterrestre, você é um ET, você é um peregrino aqui na Terra. Você é um estrangeiro, porque a sua cidadania é do céu, você não é daqui. Nesse mundo nós estamos apenas de passagem. Deixa eu te mostrar isso de uma outra forma. Quando você sabe que você não pertence a esse mundo, você para de se conformar com ele, você para de buscar a aprovação dele, você para de viver pelos padrões dele. E tudo na sua vida se redefine. A forma como você vê o mundo muda, o seu jeito de viver muda, as suas prioridades mudam, elas se reposicionam, as suas escolhas começam a refletir outra realidade, que é a realidade de Deus. E olha só, e nessa realidade que você começa a viver, nessa realidade nós temos uma certeza. Qual que é essa certeza, Renato? A certeza que Jesus vem e Ele vem buscar a sua igreja. E quando Ele vier, Ele não vai vir buscar uma igreja que é morna, uma igreja que é fria. Ele não vai vir buscar uma igreja que é mundana, uma igreja conformada. Mas Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja preparada, com suas vestes lavadas, esperando por Ele. E para muitos isso pode parecer uma loucura. Isso pode parecer uma fantasia, que nós estamos vivendo no mundo de Nárnia. Mas para quem aguarda o Rei, isso é uma verdade inegociável. Sabe por quê? Porque a realidade é que Ele vem. E se Ele vem, a pergunta que segue é: o que você está fazendo com o seu tempo? Qual é a forma como você tem vivido nos últimos dias? Você está vivendo como alguém que realmente está esperando por Ele? Sabe por quê? Porque santidade como um modo de vida, como um estilo de vida, é justamente isso. É você viver cada dia sabendo que você tem um destino eterno. Significa você fazer escolhas hoje que honrem o nome de Deus. Então, em outras palavras, é você dizer não ao pecado, não porque você tem medo, mas porque você ama a Deus de todo o seu coração. E essa escolha, esse estilo de vida não é um peso, não é um legalismo,
mas na verdade é liberdade, é libertação para a sua vida. Porque quando você vive para agradar a Deus, você finalmente descansa da expectativa do mundo. Então, se essa mensagem falou com você hoje, eu quero indicar para você o vídeo que está aparecendo aqui em cima, onde eu vou muito mais profundo nesse assunto da santidade, no estudo que nós estamos fazendo sobre a carta de Paulo aos Romanos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, porque toda semana a gente traz um estudo bíblico profundo aqui. E eu tenho certeza que esses estudos vão ajudar você a crescer na sua fé e na sua caminhada com Deus. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. E se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.